Bom, esse problema, nós temos aqui esses dois trilhos condutores retilíneos formando esse ângulo de 90 graus, e sobre ele a gente coloca uma barra, também condutora, inicialmente aqui em cima do vértice, só que ela tem uma velocidade, aqui apontando o desenho para cima, ela vai se locomover desde da posição do vértice até uma posição, por exemplo, onde é mostrado aqui no desenho. E em toda essa região tem um campo magnético B apontando para fora aí da tela. Então ele quer saber qual que é o fluxo magnético através desse triângulo depois de tantos segundos. Então vamos lá. Se ele quer o fluxo magnético, então nós temos que calcular o fluxo dado por B escalar A. O B é constante, o A e o A aqui ele varia conforme essa barra se desloca. Essa área do triângulo aqui está aumentando. Então, vamos lá, como eu calculo a área do triângulo? Aí vou precisar brincar um pouquinho com geometria. Então, por exemplo, aqui está as duas barras a 90 graus e aqui está aquela barra móvel. Então, eu posso ver que se eu dividir aqui esse ângulo por 2, eu tenho, se esse deslocamento da barra for D, e esses dois ângulos são 45 graus, apesar do desenho estar fora de escala, esse lado aqui também é D. Então, esse triângulo tem uma base 2D e uma altura D. Então, a área disso aqui é base vezes altura dividido por 2. Mas quanto que é o D? Se essa barra se desloca para cima com velocidade V, depois de t segundo, ela se deslocou V vezes t. Então, eu posso calcular essa área como base vezes altura dividido por 2 e trocar o D por VT. E concluo que a área cresce com o quadrado do tempo. A, V2, T2. Então, essa é a área pela qual o campo magnético está fluindo. Bom, então, qual que é o fluxo? B vezes A. Então, o fluxo é B vezes a área. Então, aqui B, V2, T2. Como ele quer em T igual a 3 segundos, substituindo aqui os números, esse é um campo de 85, desculpa, um fluxo de 85,2 Webers. Tá? Isso para T igual a 3 segundos. Bom, a segunda pergunta é a força eletromotriz aplicada no triângulo nesse instante 3 segundos. E depois ele quer que essa força eletromotriz seja escrita como uma constante por t elevado a n. Quanto é a constante e quanto é a n? Então, vamos lá. Bom, a força eletromotriz induzida, o módulo dela é a variação temporal do fluxo magnético, que é daqui. Então, basta derivar isso aqui no tempo. Então, vai dar dv2, 2t. Substituindo, no instante t igual a 3 segundos, a força eletromotriz é de 56,8 volts. Repara, então, que interessante. Eu tenho aqui uma barra metálica cruzada por outra barra metálica. Não tem fonte, mas o fato de você deslocar essa barra aqui para cima e, consequentemente, aumentar essa área ou aumentar o fluxo de campo magnético faz surgir uma força eletromotriz que, nesse circuito formado por essa barra, trilho, vai aparecer uma corrente elétrica. Bom, aquela questão C, então, ainda eu quero que a força eletromotriz seja escrita como uma constante T elevado a N. Se eu comparo essa proposta pela nossa solução, essa constante A vale 2BV2, repara, V é uma constante, velocidade constante, B é constante, campo uniforme, e o 2 é uma constante, então isso é uma constante, vezes T elevado à primeira potência. Então, nesse caso, nesse modelo, esse é o A e o N vale 1. Mas vamos lá, e qual o sentido da corrente que surge naquele conjunto, naquele espelho com trilho e barra? Então, é o seguinte, conforme a barra se desloca, a área aumenta. A área aumentando, o fluxo aumenta. O fluxo aumentando, a derivada temporal dele é positiva. Então, vai haver uma indução de corrente de forma a diminuir esse fluxo. Então, para que haja vamos dizer, se o campo aponta para cima, eu vou gerar um campo para baixo. E, para isso,
eu vou precisar gerar uma corrente aqui no sentido, vamos dizer assim, horário. Ela vem para cá, para cá e para cá. E vai ser conforme, então, essa barra se desloca, a corrente surge nesse sentido, vamos dizer assim, horário.